E aí, galerinha, jovens e jovas, estamos aqui para mais uma aula de Química Orgânica, né? Estamos nesse formato aqui para tentar ajudar vocês aí nesse tempo de quarentena, né? Que nós não estamos longe, não estamos de férias, né? Estamos juntos, estamos tentando adaptar a nossa rotina de estudos, né? Então, hoje eu trouxe aqui para vocês, como vocês podem observar, né? Vai ser uma aula de resolução de questões. E a maioria das questões eu retirei daquele trabalho que vocês fizeram, né? E eu fui observando as questões que vocês tiveram mais dificuldade de responder, então a gente vai discutir um pouco dessas questões aqui. Eu espero poder ajudar vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos prosseguir. A questão 19, que vocês responderam do livro didático de vocês, né? Que está lá na página 34, estou aqui com o livro didático do lado para ajudar. Ela fala assim: a chamada medicina ortomolecular preconiza a ingestão de suplementos de vitaminas, né, antioxidantes, e de oligoelementos, sais minerais, para combater os radicais livres, né? Linus Pauling foi um cientista fantástico que vocês já estudaram sobre ele, né? Sobre a distribuição de Linus Pauling em outros momentos, né? Ele adotou o hábito bem polêmico, né, de tomar grandes quantidades diárias de vitamina C para combater os radicais livres, né, que são responsáveis pela ferrugem no organismo, né, pelo envelhecimento, né. E aí o Linus Pauling morreu de câncer de próstata, mas morreu aos 94 anos, lúcido e em atividade. Então a questão vai nos falar um pouco sobre radicais orgânicos, que é os que nós estamos estudando, certo? Então ela pede para considerar os seguintes radicais orgânicos, né? O primeiro, que é o metil, né? O segundo, o propil, o terceiro, o S-butil, o quarto, o isopentil e o quinto, o etil. O que essa questão está nos pedindo? O item A, ele pede para que nós apresentemos, né, a estrutura, a fórmula estrutural desses radicais. Quando a questão fala de fórmula estrutural, ela está falando da estrutura, do desenho da estrutura, daquela fórmula lá de bastão, certo? Ainda que seja reduzida, mas daquela fórmula de bastão, tá? Não é fórmula molecular. Quando a questão fala de fórmula molecular, ela quer saber apenas quantos carbonos tem ali, quantos hidrogênios tem ali, você não precisa escrever a estrutura. Mas quando ela pede fórmula estrutural, você precisa apresentar a estrutura do composto, beleza? Show de bola. Então, a estrutura do metil, se é met, o prefixo é met, então eu sei que só tem apenas um carbono. E como é um metil, eu sei que é um radical, ele vai ter uma valência livre. Então, o metil é esse que nós podemos observar aqui no slide, né? Então, o metil, nós observamos aqui que ele vai ter um único carbono e uma valência livre, beleza? Show! O propil, prefixo prop, ele vai ter 3 carbonos, né? E a valência livre vai estar no carbono primário. Essa é a fórmula que nós podemos observar. Então, temos aqui o primeiro carbono, o segundo carbono, o terceiro carbono, e a valência livre vai estar aqui apresentada neste CH2, né? Um carbono com apenas 3 ligações, apresentando uma valência livre própria para fazer ligação, ok? O S-butil, se é butil, são 4 carbonos. E esse S, Maria, ele está me dizendo o quê? Esse S está me dizendo que a valência livre, ou seja, o átomo que vai fazer a ligação, o carbono que vai fazer a ligação, ele vai estar no carbono secundário, certo? Vai ser este carbono secundário que vai fazer a ligação. Ele que apresenta a valência livre. O 4 é o isopentil. Se é pentil, ele apresenta 5 carbonos, né? Prefixo pente de 5, né? 5 carbonos. Por que isso, Marília? Porque nós vamos observar essa estrutura aqui, que é característica de todos os radicais que adquirem esse prefixo iso, né? Então, tudo que é iso vai ter um CH3, CH3, CH, CH3.
Se fosse isopentil, essa estrutura que está marcada em vermelho é a estrutura do isopentil e o carbono do isopropil, perdão, e o carbono que é ligado no isopropil é este carbono secundário aqui. Se fosse um isobutil, a gente acrescentaria mais essa parte da estrutura e o carbono que estaria com a valência livre seria este carbono, seria esta estrutura em vermelho, a estrutura do isobutil, certo? Mas como nós estamos falando do isopentil, nós temos 5 carbonos. Então, acrescenta-se mais uma unidade de CH2 e a valência livre está contida neste carbono primário, certo? Então, ele vai se ligar através deste carbono que apresenta a valência livre, beleza? E o etil é muito fácil, né? O etil aí, que é o composto 5, ele vai ter vai ter apenas 2 carbonos, certo? Então, vai ter 2 carbonos, sendo em que um deles apresenta uma valência livre, certo? Só que esse é o item A da questão, e o item B, ele vai nos pedir a estrutura, uma nova estrutura. Qual o novo composto que vai ser formado, né, a partir da união de 2 radicais desses que foram apresentados para nós. Beleza? Então, ele diz, indique o nome do composto obtido pela união dos radicais 1 e 5. Quem é o radical 1 e o radical 5? O radical 1 é o radical metil, que é esse que já está aqui apresentado para nós, certo? Metil, que nós acabamos de ver, né? Só um carbono. E o radical 2 é o radical etil, que tem 2 carbonos. Como que faz, Marília, essa união? Se o radical 1 só tem um carbono, então ele vai se ligar nesse único carbono que ele tem. O radical etil, ele tem 2 carbonos e um deles apresenta uma valência livre. Então, eu vou pegar a valência livre do etil e unir com a valência livre do metil e formar um novo composto, dessa maneira. Então, vai ficar o metil com a união com o etil, formando um novo composto. Como é o nome desse novo composto, Marília? Vou escrever aqui, tá? Não tenho muita destreza, mas a gente vai trabalhando como a gente pode, né? Então, o prefixo é prop, concordam comigo? Por que prop? Porque tem 3 carbonos. Então, prop não tem ligação dupla, não tem ligação tripla, só temos ligação simples. Então, o infixo é an, então vai ser propan. E como é um hidrocarboneto, sufixo O. Então, o nome desse composto é o propano. Show? Quando eu falo da união do composto 2 com o composto 4, o composto 2 é o propil e o composto 4 é o isopropil. Então, já apresento aqui para vocês a estrutura do propil, né? Apresentando aqui a valência livre no carbono primário. E vai se unir agora com o isopentil. Ó, o isopentil aparecendo aqui pra gente. Então, unir as 2 valências livres desses 2 compostos e agora eu tenho um novo composto. Marília, como que é o nome desse outro composto? Observe aqui que quando nós temos a união desses 2 compostos, a gente percebe que essa estrutura, ela é uma estrutura ramificada, ela não é uma estrutura normal, ela é uma estrutura ramificada. Por quê? Porque ela apresenta um carbono terciário, ó, nosso carbono terciário aqui. Então, aqui eu vou ter um radical, vou circular aqui o meu radical. Como é o nome desse radical? Se só tem um carbono, é o metil. Isso. Então, se nós temos um metil, a ramificação está desse lado, que vocês podem observar. Então, nós vamos começar a numerar o carbono daqui, né? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Nós temos 7 carbonos. Qual é o prefixo que eu uso para 7? É o prefixo ept. Então, eu vou escrever aqui. Ept. Olha que letra maravilhosa, gente. Jamais encontrarão uma letra tão bacana. Ept. An, porque só tem ligação simples. O. Marília, tu não esqueceu de nada, não? Esquecemos, sim.
O que é que esquecemos? Não temos aqui simplesmente o heptano, foi isso que muitos de vocês fizeram no trabalho, né? Se eu digo que o nome dessa estrutura é heptano, tá errado. Por quê? Porque eu não coloquei aqui o meu radical, a minha ramificação da estrutura, né? Então, o nome dele não é simplesmente heptano. Ele tem aqui uma estrutura que é o metil. E o metil está em qual posição na minha cadeia carbônica? Do carbono 2. Então, ele é o 2, indica a posição, né? Qual o nome do radical? Metil. Quase não saiu no nosso T aqui. Metil heptano. Ah, Marília, agora sim tá certo. Tá ótimo. E aí eu já dou a dica para você ir me acompanhando aqui. No que eu estiver fazendo aqui, vai fazendo aí junto, vai fazendo no seu caderno, né? Vai escrevendo a estrutura no teu caderno, vai corrigindo aquilo que você fez, para que você tenha prática na resolução das questões, tá bom? Então, aí na junção do propil com o isopropil, nós temos o 2-metil-heptano. Show de bola. Agora, a gente tem a união, que é a última que ele pede, do composto 3 com o composto 2. Então, essa união vai ser do S-butil mais o propil. O S-butil, como nós já vimos, ele vai apresentar a valência livre aqui, num carbono secundário, né? Show de bola. Deixa eu apagar aqui, que já está escrito para vocês, né? Então, ótimo. E o S-butil, ele vai se unir com o propil. Aqui, fizemos a união do propil com o S-butil. E assim como na segunda estrutura que nós fizemos aqui, aqui nós observamos uma estrutura de carbono terciário, né? Onde nós vamos apresentar aqui uma ramificação também, que vai ser também um metil, né? Então, quando nós vamos contar a cadeia principal aqui, nós temos quantos carbonos? Vejam só, um carbono, 1, 2, 3, esse é o carbono da ramificação, 4, 5, 6 carbonos. Ótimo, nós temos 6 carbonos. Agora, Marília, o correto é começar desse lado a fazer a numeração do meu carbono ou desse lado aqui? O correto é começar desse lado, desse primeiro lado. Por quê? Porque se eu começo por aqui, a minha ramificação vai ficar na posição 3. Se eu começo pelo outro lado, a ramificação vai ficar no carbono 4. E a gente aprendeu que a ramificação precisa ficar no menor número de carbono possível. Então, vamos fazer aqui o nome da nossa estrutura, né? Vai ser, começando pela ramificação, nós temos a ramificação no carbono 3. Então, vai ser 3 o quê? 3-metil, né? Que o nosso radical só tem apenas um carbono. Então, 3-metil. 3-metil. Ó, daqui pro final da aula eu tô melhor. Nós temos quantos carbonos na cadeia principal? Nós contamos aqui, temos 6 carbonos, né? Então, qual é o prefixo? X. X do hexa, que a Seleção Brasileira de Futebol nunca teve. Mas um dia a gente vai ter, né? X. Ou não, o não também sempre é uma opção. O infixo é an, né? Que só temos ligação simples. É uma cadeia saturada, né? Só com ligação simples. Então, an. E o sufixo é o, porque estamos falando de um hidrocarboneto. Então, 3-metil-hexano. Beleza? Show de bola. Vamos para a próxima questão. Na questão 21, vocês também apresentaram um pouco de dificuldade. Né? A questão 21, ela diz: observe a fórmula do composto a seguir e identifique a função e dê o nome do composto. Simples, fácil e bem objetivo. Só que, quando a gente observa a estrutura, tem uma pegadinha do malandro aqui na estrutura, né? Que muitos caíram na pegadinha do malandro, né? Por que a gente passa essas questões desse jeito? Porque se no vestibular cair dessa forma, né? Quando você encontrar essa questão, você não vai mais cair na pegadinha do malandro, né? Agora você vai saber. Você vai dizer, não me pega mais, não sou mais nenhum bobão.
Aqui, nessa estrutura, o que ele pede? Primeiro, para identificar a função, certo? E depois para dar o nome do composto, né? Ele quer a nomenclatura desse composto. Vamos primeiro identificar a função que ele está pedindo. Quando a gente olha para cá, é uma estrutura que só tem carbono e hidrogênio? Não. A gente observa aqui que tem um intruso aqui, ó. Um OH. Mas esse OH está ligado apenas com um carbono, né? Um carbono saturado. Significa que a nossa função é um álcool, tá? Nossa função é um álcool, porque se eu tenho uma hidroxila no meu composto, é característica dos álcools, certo? Então, temos aqui um álcool. Olha, gente, parece quando eu comecei a escrever, que eu tinha uns, sei lá, uns 5 anos. Linda a minha letra. Aí, descobrimos que a nossa função é um álcool. Agora, precisamos saber qual é a nomenclatura da minha cadeia. Quando eu vou descobrir a nomenclatura da minha cadeia, qual a primeira coisa que a gente vê? Qual é a minha cadeia principal para a gente poder decidir o resto, não é verdade? Só que aqui, vocês observam que essa estrutura aqui, né, é semelhante a essa estrutura e ela é diferente, né? Quando a gente observa aqui, a gente observa um etil, né? Muitos de vocês observaram corretamente, observaram um etil, mas esse etil, ele pode fazer parte da minha cadeia principal, vejam só. É a mesma coisa escrever essa estrutura dessa forma, é a mesma coisa de escrever dessa forma, CH2, CH3. Então, eu preciso também contar com isso para a minha cadeia principal. E da mesma forma que eu tenho aqui, eu vou ter também aqui em cima, ó. Também vou ter a mesma estrutura. Então, quando eu vou contar os carbonos da minha cadeia principal, eu não posso contar só esses carbonos aqui, esses dessa parte central. Eu preciso também contar com eles, né? À medida do que couber na minha cadeia principal. Então, vamos aqui. A minha cadeia principal, ela precisa conter o maior número de ramificações e precisa conter também a minha função, que é o álcool, né? Então, eu vou começar a numerar por aqui, ó. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aqui vejam só, eu não acabo a minha estrutura aqui. Aqui eu tenho o 6, o 7 seria esse aqui, correto? Só que aqui eu não tenho só um carbono, eu tenho 2 carbonos. Então, vai ficar 7, 8 carbonos aqui, tá ok? Então, eu tenho 8 carbonos na minha cadeia principal, certo? Marília, tu não podia fazer para cá não, ó, 5, 6, 7 com esses 2 carbonos aqui de cima? Não. Sabe por quê? Porque se eu venho para cá, eu tenho possibilidade de uma maior cadeia principal. E a minha cadeia principal precisa conter o maior número de carbonos possível, lembram disso? Pronto. Então, é por isso que a gente escolhe essa estrutura que vocês estão vendo aqui, certo? Então, 8. 8 carbonos na minha cadeia principal. Agora, temos ramificações? Temos ramificações. Quem são elas? Nós temos aqui um metil aqui, certo? Um metil. Temos outro metil aqui no carbono 4. E temos um etil, que é essa estrutura que vocês estão vendo aqui, né? Um etil no carbono 5. Então, qual vai ser, Marília, o nome dessa estrutura? Já sabemos que a função é um álcool, mas qual que é o nome dessa estrutura? Vamos lá. A gente precisa começar indicando quem são as nossas ramificações, na verdade? E a gente aprendeu que a gente nomeia a ramificação, vamos colocar na nossa cadeia principal a ramificação, pela ordem alfabética. Então, o E vem antes do M. Então, vamos começar pelo etil. Então, essa estrutura vai ficar 5 etil. 5 é a posição, né, que o nosso etil se encontra na cadeia carbônica. 5 etil. Agora, nós temos 2 metis, certo? Eu não vou colocar 3 metil
tracinho 3-metil de novo. Não, eu indico logo os dois de uma vez só. Então, eu vou ter 3,4. Tem 2 metis, né? 2 metis, um no 3 e um no 4. Então, 3,4 de, que eu indico que são 2, né? De metil. E a gente entra agora na indicação da nossa cadeia principal. Nós vimos que temos 8 carbonos, certo? Qual é o prefixo de 8? Oct, né? Met é 1, met é 2, prop é 3, but é 4, pent é 5, hex é 6, hept é 7, oct é 8, non é 9, dec é 10, só vocês cantem outra vez. Então, é oct. Nós só temos ligações simples. Então, o infixo é an. E aí, nós estamos tratando de um hidrocarboneto? Não, nós estamos tratando de um álcool. E aonde que está a minha hidroxila? Qual é a posição da minha hidroxila? O carbono 4. Então, eu indico aqui 4. E qual é o sufixo de álcool? Ol. Então, fica 4, ol. Tá bem? 5-etil, 3,4 de metil, octan 4, ol é o nome da nossa estrutura da questão 21. Agora nós vamos passar para a questão 22, né? Muitos também acabaram se confundindo nessa questão, né? Então, o enunciado da questão vai nos dizer: os radicais livres, né? Estamos aqui falando muito dos radicais. Grandes inimigos da pele são formados quando há exposição excessiva ao sol, né? Um perigo, né? E nesse caso, a gente está na quarentena, a gente não está vivendo muito esse perigo de exposição muito ao sol. Não sei vocês, né? Mas eu não estou vivendo quase que nenhuma, né? Tem que cuidar para a vitamina D não baixar nesse tempo. A formação desses radicais envolve em diferente ganho de energia, né? Diferentes ganhos de energia. E por isso, eles apresentam estabilidades diferentes, né? Como a gente sabe, quando a gente fala de compostos químicos, né? Tanto os orgânicos como os inorgânicos também, a estabilidade vai se referir à energia, né? E geralmente, já respondendo aqui o item A que vem, né? Quanto menor a energia, maior a estabilidade, né? É aquela história lá que a gente conversou na última aula do carbono, né? Ele quer ficar de boa, né? Então, para ele, quanto menos energia ele gastar, mais estável ele fica, certo? Então, o gráfico esquematizado a seguir apresenta a comparação da energia potenciais dos radicais T-butila e isobutila, que são formados a partir do isobutano, certo? A partir do isobutano, nós conseguimos formar esses dois radicais, o T-butila e o isobutilo. Então, o gráfico que apresenta no livro de vocês é esse, né? Apresentando aqui o T-butila, né? Porque temos 4 átomos de carbono ligados a um carbono terciário, por isso T-butila. E aqui o isobutila, né? Que temos 4 átomos de carbono também, só que a ligação, a valência livre, ela vai estar no carbono primário, esse carbono aqui, tá? Por isso, o isobutilo. E aí, o que a questão nos pergunta? O item A, ele vai perguntar qual dos radicais, dos dois radicais, é mais estável. Como a gente falou, quem tem menor energia tem maior estabilidade. Então, aqui, quando a gente olha, ó, é a energia potencial, né? O maior energia. Quem que está com maior energia? É o isobutila aqui ou é o T-butila? O T-butila, né, apresenta menor energia, por isso ele vai ser mais estável, aí a resposta do item A. E aí no item B, o que é que ele nos pede? Ele pergunta qual a fórmula estrutural, né, ou seja, ele quer que a gente desenhe a estrutura, e pede a nomenclatura também, né, pede a estrutura e a nomenclatura do composto formado a partir da união desses dois radicais. Então, o que ele quer que a gente faça? Ele quer que eu pegue a valência livre do carbono terciário do T-butila e a valência livre do carbono primário
do isobutila e um nas duas e veja qual composto vai ser formado, certo? Então, vamos fazer isso. Aqui a gente tem o T-butila, né? Tá aqui a valência livre do carbono terciário. Agora, a gente vai unir ele com a valência livre do isobutila. Pronto. E agora a gente precisa saber qual o nome dessa estrutura. Tá aí a estrutura apresentada para vocês, né? Agora, qual que é o nome dessa estrutura, né? Eu sugiro a você que nesse momento você dê pausa e tente fazer sozinho. Qual que é o nome dessa estrutura? Depois você volta, continua a aula e vê se você conseguiu acertar a questão, tá bom? Pois vamos lá, já vou resolvendo aqui para vocês. Então, aqui, primeiro a gente precisa identificar o quê? A cadeia principal, né? Então, vamos aqui observar que nós temos aqui um carbono quaternário e aqui nós apresentamos um carbono terciário. Então, carbono terciário aqui e um carbono quaternário aqui. O que é que isso me diz? Que essa estrutura é uma estrutura que tem ramificação, não é uma estrutura normal, é uma estrutura ramificada. Então, eu preciso descobrir qual que vai ser a minha cadeia principal. Então, eu vou começar aqui desse carbono aqui de baixo. Ó. Pode ser ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5 aqui do lado. É uma possibilidade. Poderia também começar daqui, desse lado? Poderia. Quantos carbonos teríamos? 1, 2, 3, 4, 5, se eu viesse para o lado de cá. Teríamos 5 carbonos também. Então, a gente vai observar que tanto faz eu começar daqui, como começar daqui, como começar daqui. Perdão, eu risquei demais aqui. Como começar desse lado, eu vou ter sempre 5 carbonos. Agora, o que eu preciso observar? Qual lado que eu preciso começar para que eu tenha o maior número de ramificações possível no menor número de carbono possível? Qual que é esse lado? Se eu começo desse lado daqui, eu vou ter 1, 2, 3. Esse vai ser o terceiro carbono. Esse aqui já vai ser uma ramificação. Vou ter uma ramificação aqui. Então, 3, 4, 5. E aí, eu vou ter uma outra ramificação aqui e uma outra ramificação aqui. Só que se eu começo do lado de cá, de onde a gente começou, eu vou ter uma ramificação no carbono 2 e 2 ramificações no carbono 4. Só que o que a gente quer é que o maior número de ramificações que eu tenha fique no menor número de carbono. Então, eu preciso começar do lado de cá, sendo esse o primeiro carbono, esse o segundo, esse o terceiro, esse o quarto e, por último, o quinto carbono. Certo? Então, vamos começar indicando as ramificações. Vejam só, todas as ramificações que nós temos aqui são metis, né? Por quê? Porque temos apenas um carbono na ramificação. Então, é um metil. Então, a gente vai indicar agora a posição desses carbonos, desses radicais na minha cadeia principal. Então, eu vou ter 2 metis aqui na posição 2. Então, vai ficar 2,2. Eu tenho um outro metil lá na posição 4, né? Então, vírgula 4. E aí, terminou as nossas ramificações. E nós temos quantos metis? 3. Qual o nome que eu indico para indicar que eu tenho 3? Tri. Então, vai ficar tri. Tri o que, Marília? Trimetil. Porque só temos um carbono. Trimetil. E qual é a minha cadeia principal? Eu não vou ter 5 carbonos na cadeia principal. Então, o prefixo é pente. Pente. Como só temos ligações simples, né? Ligações saturadas, então, an. E nesse caso, nós temos um hidrocarboneto. Então, se é um hidrocarboneto, o sufixo é O. Então, nós temos o 2,24 trimetilpentano, beleza? Qual que é a dica? Todas as vezes que vocês forem responder questões, né? A gente vai fazer um simulado e uma provinha que vocês vão precisar resolver esse tipo de questão.
Todas as vezes que você tiver que unir radicais, é só isso. Pega a valência livre de um e a valência livre do outro, liga os dois, faz um composto só e aí você dá a nomenclatura desse novo composto que foi formado. Tá ok? Agora a gente vai passar para uma questãozinha extra, onde a gente vai montar as nossas estruturas. Aqui na questão extra, a gente vai... Pronto, deu uma travadinha aqui, mas já voltou. Aqui na questão extra, a gente vai construir a fórmula estrutural, né, dos seguintes compostos. O composto A é o metoximetano, o composto B é o ácido propanoico, um ácido, né? E o composto C é o 2,3 trimetil 1,2 pentadieno, certo? Então vamos lá para o primeiro composto, né? A gente já observa que esse primeiro composto, ele é um éter. Marília, como que tu sabe que é um éter? Porque eu tô vendo aqui, ó, metoxi. Quando eu vejo oxi, é porque se trata de um éter. Eu vou ter um oxigênio aí que vai separar essa estrutura, ou seja, vai ser um composto heterogêneo, que vai ter um heteroátomo ali no centro, né? Então, quando eu vou começar a montar essa estrutura, a primeira coisa que eu preciso fazer é desenhar o meu oxigênio, que ele vai estar no meio, tá? E ele vai estar ligado a duas outras estruturas. Agora, quem são essas duas outras estruturas? Met. A gente já aprendeu que esse prefixo met é quando eu tenho apenas um carbono. Então, do lado de cá, eu vou ter um carbono. E ele vai estar, como o carbono já vai ter uma ligação aqui, ele vai estar ligado com 3 hidrogênios, certo? Então, vai ser 3 hidrogênios aqui na minha estrutura, ligado ao oxigênio. E do lado de lá, eu tenho o metano. Então, met de novo, tenho apenas um carbono novamente. Então, eu vou ter um CH3 do lado de cá também. Marília, é só isso? É só isso. Essa é a estrutura do metoximetano, beleza? Porque a gente aprendeu que o éter, né, quando nós vamos nomear o éter, damos a estrutura, né, do menor grupo funcional. Então, menor grupo funcional, não, perdão, o menor grupo que nós temos de um dos lados do éter, né? Nesse caso, nós temos o mesmo grupo de um lado ou do outro, né? Então, tanto faz. Mas se você começa normalmente pelo menor, né? Se fosse um etil do outro lado, a gente ia começar pelo metano. Ia ficar met, oxi, etano, porque o outro lado recebe o nome do hidrocarboneto ao qual ele pertence. Beleza? Show de bola. O item B, o ácido propanoico. Ácido propanoico, a gente já sabe que a função dele é um ácido carboxílico. Se é um ácido carboxílico, então eu sei que qual é a estrutura que representa um ácido carboxílico? C dupla OH. Beleza? Gente, o carbono só faz 4 ligações, lembrem-se disso aqui, tá? Porque teve gente que colocou esse carbono se ligando aqui dessa forma. Aí eu tive um mini surto, porque você, né, acabou pedindo um pouco mais daquilo que a estrutura pode lhe oferecer, tá? Então, a estrutura do ácido carboxílico é essa que vocês estão vendo aqui, né? Então, o ácido carboxílico, ele vai se ligar com o quê? Ele vai ter quantos carbonos na cadeia principal? O ácido é propanoico. Se o prefixo é prop, é porque eu tenho 3 carbonos, mas eu já tenho um aqui na estrutura do ácido carboxílico. Então, eu só vou ter mais um aqui, né? E mais um aqui. Então, eu tenho 3 carbonos já, né? Então, agora eu preciso completar. Tem mais alguma informação que eu preciso tirar de lá? Não. Então, eu preciso só completar com hidrogênio. Então, aqui eu vou ter um CH3. E aqui, como o carbono já faz 2 ligações, eu vou ter um CH2. Ele só precisa de mais 2 ligações. E a gente completa com o hidrogênio. Beleza? Então, essa é a estrutura
do ácido propanoico. A terceira estrutura é um hidrocarboneto, né? Olha, mas tá tão diferente esse negócio aí, ó, pentadieno. Não, ele continua sendo um hidrocarboneto, né? Nós temos aí um alceno, né? Um alceno, porque é uma ligação, vai apresentar ligação dupla, né? E ele vai ser dieno, porque ele vai ter duas ligações duplas, né? Então, a gente precisa identificar aonde que vão estar essas ligações duplas. E para nomear uma estrutura como essa, o que eu indico para vocês? Comecem pela cadeia principal. Se ele fala aqui que na minha cadeia principal é o pentadieno, então eu sei que eu tenho 5 carbonos na minha cadeia principal. Então, já vou escrever os 5 carbonos aqui, ó. C, carbono lindo, gente. Vou até apagar ele, que eu fiquei um pouco incomodado com a beleza dele. Nenhum carbono pode ser mais bonito que eu. Pronto. Carbono, carbono, carbono. 3. Nós precisamos de 5, né? 4, 5 aqui pertinho de mim. Pronto. Então, tem uns 5 carbonos. E as ligações duplas dele, ó, ele indica que está na posição 1 e na posição 4. Então, eu vou colocar 1, essa vai ser a minha posição 1, poderia ser aqui, mas eu quero que seja aqui. 1 e na posição 4. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, eu vou ter outra ligação dupla aqui. O que mais que a estrutura me indica? Ela indica que eu tenho 3 grupos metis espalhados aqui, ó. Ela diz que eu tenho um grupo metil no 2, no carbono 2, então eu vou colocar aqui CH3, né? O grupo metil. Então, vai ter um CH3 aqui. Ela diz que eu tenho 2 grupos metis no 3, ó. 3, 3, 3. Então, eu tenho um aqui. CH3, ó. E outro CH3 na parte de cima. Então, vocês observam que esse carbono que nós estamos trabalhando com ele, é um carbono quaternário, né? Porque ele se liga com 4 outros carbonos. Então, este bebê que nós observamos aqui é um carbono quaternário. Pronto. Agora, o que a gente precisa fazer? Precisamos completar as ligações, né, com o hidrogênio. Se aqui esse carbono só faz 2 ligações, então ele vai receber 2 hidrogênios aqui, porque afinal nós estamos falando de um hidrocarboneto, é uma estrutura que só tem carbono e hidrogênio. Aqui ele é um carbono terciário, né, mas ele já faz 4 ligações, ó. 2 aqui, mais um aqui 3 e mais um aqui 4. Esse carbono é um carbono quaternário, já tem todas as ligações. Esse carbono aqui, ele é um carbono secundário, mas aqui ele só está fazendo 3 ligações, né? Então, aqui a gente acrescenta um hidrogênio a ele. E aqui, ele vai receber mais 2 hidrogênios, tá? Então, essa vai ser a estrutura do nosso hidrocarboneto 2,3,3-trimetil 1,4 pentadieno, tá ok? Então, gente, foi essa, né, a nossa aula. Não sei se o áudio tá travado também, porque ele tá pensando. Mas eu vou aqui falando para vocês, né? Agradecendo por estarem juntos, né? Por estarem estudando também nesse tempo, né? Dizer que estamos juntos, que eu tô disponível para vocês, né? Para as dúvidas que vocês quiserem tirar. Tô deixando aí disponível o meu e-mail, né? Que é esse e-mail novo, que eu espero que vocês mandem os trabalhos, as atividades para esse e-mail, que começa com Marília aí, né? Que é marilia.menezes@prof.ce.gov.br, uma coisa assim. Mas eu vou deixar escritinho o e-mail para vocês, né? E vocês podem entrar em contato comigo, né? Por esse e-mail, e eu me coloco à plena disposição, né? Para que vocês tirem as dúvidas que vocês tenham, né? Eu acho que da próxima vez que a gente se encontrar para nossa aula, a gente já vai tentar dar início a um novo assunto, né? O assunto que seria o assunto do segundo bimestre, tá ok? Então, eu espero que vocês estejam conseguindo aproveitar, né, esse tempo também para estudar.
E é isso, se cuidem da família de vocês, tá? Tomem todas as medidas possíveis, né? E estou à disposição, tá bem? Um beijo, até a próxima.